Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. O evangélico precisa guardar a quaresma? Essa semana começou a quaresma. O evangélico precisa guardar da mesma forma que o católico guarda? Na verdade, não. Não precisa. Com todo respeito, aos católicos, porque tem pessoas sinceras que fazem com devoção. Da mesma forma que tem evangélicos que seguem a doutrina de sua igreja com devoção, tem aqueles que seguem porque os outros estão fazendo e fazem também sem nenhuma devoção. Então, com respeito, mas eu vou usar o argumento bíblico. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, temos que avaliar para ver se está em conformidade com a Bíblia. A palavra final quem dá é a Bíblia, não é o padre, não é o pastor, não é ninguém, é a Bíblia. Tudo que é dito pelo padre ou pelo pastor, que está escrito na Bíblia, devemos obedecer. E aquilo que não estiver escrito na Bíblia, se for uma tradição de uma igreja que não leve para o pecado, também não será problema nenhum. Temos que ser sinceros também. Então, na verdade, nós evangélicos não precisamos seguir, porque isso é uma tradição católica, com todo respeito. E não temos base bíblica para termos isso como algo necessário para nós. Vamos analisar por dentro da Bíblia. Quaresma. Primeiro temos que saber o que é isto. Quaresma significa 40º. Começa na quarta-feira de cinzas, que foi essa semana aqui, depois do carnaval, 40 dias até a Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Cristo. Então não precisamos guardar por alguns motivos. Vamos lá. Os apóstolos não guardaram, isso nunca foi citado na Bíblia que alguém fez, e nem foi ensinado pelos apóstolos. Nunca sequer foi citado por eles. 1 Coríntios 4 e verso 6, Paulo disse: para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, somente as Escrituras, sola Scriptura, somente as Escrituras, somente o que está escrito. Então não há necessidade. O memorial que relembra a morte de Cristo e o benefício disto para o salvo é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi uma das duas ordenanças deixada por Cristo à Igreja. A ceia do Senhor relembra a morte e a ressurreição de Cristo e o benefício disto para o salvo. Para um pecador ou para um crente, um cristão que vive no pecado, não tem nenhum valor e nenhum significado, pois é algo que relembra a morte e a ressurreição de Cristo e o benefício disto para o salvo. O salvo foi justificado de seus pecados pelo sangue de Cristo, e o pecador continua culpado pela morte de Cristo. Ele é culpado, quem vive no pecado é culpado pela morte de Cristo. Ele não foi justificado. Outro ponto. A abstinência de carne na quaresma. Não tem base bíblica para isto. A Bíblia não proíbe comer nada. Nada é proibido comer no Novo Testamento. Também não existe datas específicas onde não se pode comer alguma coisa. A Bíblia proíbe comer apenas coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, alimentos oferecidos a divindades, e o sangue de animal, que também era proibido no Velho Testamento. Coisas a divindades e sangue de animal era proibido comer no Velho Testamento também, no Novo e no Velho. Atos 15, verso 29, o apóstolo disse: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada. Sangue de animal derramado e carne sufocada. O frango estrangulado é pecado, porque o seu sangue está na sua carne.
é pecado comer no Velho e no Novo Testamento. Isso sim é pecado. E é pecado todo dia, todo dia, todo dia, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. É pecado comer isto. Não em datas específicas, não. Lembre que eu disse no começo do vídeo, somente as Escrituras. 1 Coríntios 4, verso 6. Não ir além do que está escrito. Somente o que os apóstolos ensinaram. Somente no jejum, que se deve abster de alimentos. Mas de todo alimento, inclusive carne vermelha. Inclusive peixe, no caso, né? Que muitos comem só peixe. Mas quando a pessoa jejua, o jejum bíblico, também não pode comer peixe. Não pode comer nada. Carne vermelha. Não existe nenhuma proibição bíblica de comer carne vermelha em um período específico. Foi como eu disse, somente sangue e coisas sacrificadas a ídolos. Então logo se vê que a quaresma é apenas uma tradição católica. Não existe na Bíblia. Então esta proibição de comer carne vermelha num período específico não existe na Bíblia. Colossenses capítulo 2, verso 16, está escrito que ninguém vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem pelos sábados, nem pelos dias de festa ou da lua nova, coisa assim. Então ninguém vos julgue pelo comer. Se alguém comer carne vermelha e alguém falar, não pode comer carne na quaresma, daí você diz, e aonde isso está escrito na Bíblia? A Bíblia ensina diferente, e eu vou por ela, e não pela tradição. Penitência e boas obras, que se prega muito nessa época. Boas obras são coisas que acompanham o salvo em todo o tempo. Não é algo para um dia específico, para você fazer por costume. Pessoa que não tem a natureza de fazer boas ações, aquebranta o coração nessa época como algo religioso. Tem que ser por natureza, tem que ser transformado. Quem não era assim antes da conversão, tem que mudar. Tem que mudar porque isso é algo para sempre, não para uma data específica. Efésios 2, verso 10. Primeiro ele disse no verso 9, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por mérito e não é por boas obras. No verso 10 ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja bem, para que andássemos nelas. Somos feitura sua. Aqui fala de um convertido chamado, criado em Cristo para boas obras. Então quer dizer que somos o salvo é chamado para as boas obras e não pelas boas obras. Ninguém foi chamado para a salvação porque fazia boas obras. Pelo contrário, a pessoa foi chamada para a salvação para fazer as boas obras. Para fazer boas obras. Boas obras acompanham o salvo, mas não é meio de salvação. Salvação não é por mérito, é pelo arrependimento dos pecados, que são lavados pelo sangue de Cristo, quando a pessoa se arrepende dos pecados. Comunhão com Deus, boas obras, é algo que acompanha o salvo o tempo todo. Não existe data específica na Bíblia para essas coisas. O crente evangélico não tem necessidade de seguir, né, essa data católica, que é uma tradição católica. Não existe na Bíblia, é só uma tradição. Até na Sexta-feira Santa pode comer carne vermelha porque a Bíblia não proíbe e a Bíblia também não data o dia da morte de Cristo. Veja bem que assim que termina o carnaval, a festa da carne, começa a quaresma. Muitos desses que pularam o carnaval, pelados, seminus, mostrando até as partes íntimas, muitas dessas mulheres vão lá na igreja para se benzer lá, na quarta-feira de cinzas, né? Vão lá se benzer. Isso não remove pecado. O que remove pecado é o arrependimento. Atos 3, verso 19, se eu não estou enganado, Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. O que apaga o pecado é o arrependimento. Provérbios 28, 13.
E está escrito, o que arrepende e deixa alcança misericórdia. Tem que deixar. Quem pulou o carnaval e foi lá na quarta-feira de cinza, mas já se preparando para o ano que vem, não houve arrependimento. Deus não perdoou. Vai ter que parar definitivamente e não fazer mais isto. Né? Eu passei aqui com base bíblica o meu ver sobre o assunto, que é o ver também da maioria dos cristãos evangélicos e até católicos também. Muitos evangélicos também têm muitas coisas que muitas igrejas fazem que também não existem na Bíblia. E eu sempre falo aqui também. Eu não tenho vínculo com igreja nenhuma para que eu tenha que empurrar verdades para debaixo do tapete. Muito obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva no canal se não for inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.